Graças a Deus. Bom, como semana passada, eu quero estender esse nosso sermão para outros lugares também. Que outros lugares? O âmbito fora daqui. Então, se você quiser saber mais sobre o sermão, anota esse telefone, pode me chamar no WhatsApp e eu vou responder para você algumas dúvidas que você tiver. Você pode falar assim, eu não entendi uma parte lá, eu queria saber mais sobre esse assunto, tal. Você pode, então, estender a conversa comigo depois, tá bom? Anota o telefone, me chama no WhatsApp, não vai me ligar aqui, hein, gente, tá? Meu celular nem está aqui, então que bom. Mas você pode chamar no WhatsApp. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema muito conflitante. E eu sei que todos vocês aqui já tiveram um problema nessa área. Quer ver só? Quem hoje, nesse exato momento, não tem nenhuma dívida para pagar? Levanta a mão para eu ver. Eu vou te trazer um boleto. Daqui a pouco eu te dou. Quem mais? A gente tem que ser igual, né, gente? Tem esse negócio, já não tem nada para pagar. Você vai ver, daqui a pouco eu arrumo para você. Então, o nosso tema hoje é conflito com as finanças. Não estou dizendo nas finanças, ok? Se você está todo enroscado, não vai ser o dia hoje que eu vou apresentar um milagre da multiplicação para você. Mas eu vou falar o conflito com as finanças. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com o dinheiro, porque não tem noção daquilo que Deus está dando como recurso, então causa um grande conflito. Ele acha que Deus está dando para uma coisa, mas a gente tem que trabalhar para entender que Deus está dando para outra. Então eu quero te mostrar essa imagem que mexe um pouco comigo quando eu olho para essa foto. Eu lembro de duas situações. Primeiro, que quando tem corintiano no lugar, essa foto faz sentido. Certo? Certo. Segundo, que quando as pessoas falam então em dinheiro e igreja, isso aqui acontece. Isso aqui é mais certo, né, do que o primeiro. Isso aqui acontece. Quando fala dinheiro e igreja, as pessoas já traz a carteira na igreja, roda essa morsa assim, aperta, fala assim, eu quero ver o pastor arrancar R$1 daqui de dentro hoje. Porque o negócio está tão feio, está tão deturpada essa ideia então de dinheiro na igreja, as pessoas fazem com tão errado esse negócio, e aí a gente tem um problema, é um grande conflito isso. Por quê? Porque algumas pessoas prometem aquilo que Deus nunca prometeu, falam aquilo que Deus nunca falou e afirmam que a Bíblia nunca afirmou. É isso. Mas o que eu sei e posso te garantir é que algumas pessoas também agem desta forma com outra coisa. Sabe qual é a outra coisa? Quando eles entendem, então, da forma errada os recursos que Deus dá para ele. E é isso que eu quero te mostrar. Quando você entende errado os recursos que Deus está te dando, você, então, começa a achar que o que você tem é para você e ponto final. Não. Então, a primeira frase que eu quero te falar é que às vezes, tá, gente? Às vezes, o que você tem mesmo é um negócio que está no seu coração. É um ídolo que está controlando tudo que você tem. E essa frase acaba fazendo sentido. Meu ídolo controla isso aqui. Aquilo que está dentro do meu coração vai controlar aquilo que eu gasto. Aquilo onde eu me apaixono, aquilo que eu faço, então, que detém os meus desejos, não é isso. Quando eu olho para essa imagem, eu também começo a me lembrar que quando a gente fala em conflito com as finanças, é exatamente isso. O primeiro conflito que a gente tem é quando a gente então troca o Senhor do nosso coração. Então, quando tira Deus do nosso coração e passa a ser o dinheiro, você tem um grande conflito. E o primeiro conflito é não saber de fato como utilizar os seus recursos. E sabe o que você começa a perceber? Você começa a perceber que o dinheiro controla os seus desejos. Você começa a observar a pessoa, ela entra em crise por causa dessas coisas. Então, como que é o dinheiro controlar o desejo? Tudo que ela vai fazer, ela pede permissão a quem? Ao dinheiro. Não é só assim, deixa eu ver se eu posso com quanto eu tenho. Não é esse tipo de coisa que eu falo. Não, assim, é trabalhar muito para poder ter ainda mais. É ter esse desejo ambicioso, sabe, de querer ter cada vez mais, e se esforçar para isso, e juntar, e fazer em prol do dinheiro. Tudo para que tenha cada vez mais recursos. Então a gente começa a observar que o dinheiro tomou conta do nosso coração e isso se tornou um grande conflito com as minhas finanças por conta disso, porque o ídolo que era para ser o meu Deus tornou o meu dinheiro, e o meu dinheiro passou a ser dono dos meus desejos, tudo que eu falo, e agora o meu dinheiro, esse meu ídolo, começa também a determinar as minhas ações, e quando isso acontece, o grande conflito está aí. Pessoas vêm para a igreja e não entendem o papel dela. Pessoas querem se converter, entram num processo, mas não conseguem entender o papel dela. Porque há um grande conflito. Um grande conflito de interesse entre o Deus que está cuidando do seu coração e o nosso Senhor, que cuida da nossa vida.
Muitas vezes o seu ídolo pode determinar suas ações. Você perde amigos por causa disso, você perde casamento por causa disso. Você troca de emprego que era bom por causa disso, mas você também entra em lugares ruins por causa disso. Você começa a ser dominado por um conflito que talvez você nunca pensou que pudesse ter. Mas tem uma frase que eu li uma vez e eu estou replicando aqui para a gente poder pensar a partir dela. E essa frase começa a me nortear. Porque quando eu penso no sentido de ser alguém, eu começo a entender então de outra maneira o que Deus pode fazer por mim e como Ele pode fazer por mim. Eu começo a compreender que é tão interessante eu olhar para tudo isso que o dinheiro pode fazer sendo o ídolo do meu coração, mas quando olho para essa frase, eu começo a entrar em choque, porque ela vai contra tudo isso. A frase é essa: amar é compartilhar, compartilhar é amar. Então eu começo a perceber que a única maneira de eu me livrar, então desse Senhor que quer tomar conta de tudo em mim, é trocando o desejo maligno no meu coração. É fazendo com que eu não tenha mais isso. E a maneira de eu não ter isso se chama então amando como Jesus amou, fazendo como Ele fez. Essa frase começa a tomar sentido para mim quando eu penso que eu preciso mudar quem eu sou de fato. E esse texto bíblico vai ajudar a gente a pensar nisso. 1 João, capítulo 3, versos 16 a 24. Acompanhem comigo. 1 João, capítulo 3, versos de 16 a 24. Diz assim então: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Esse texto é fantástico. Começa a me nortear quando o meu coração entra em conflito com os recursos que Deus me dá. Começa a me nortear quando o meu coração começa a tomar as decisões por si só. Então eu começo a perceber quem é o dono de fato. Essa imagem eu coloquei porque me lembra uma coisa que acontecia na infância. Meu pai trabalha com plantas. E certa vez ele colocou algumas sementes nos potinhos bem pequenos, assim, e colocou numa bancada lá na casa dele, no viveiro dele. E esse viveiro estava lá e todos os dias ele aguava. E eu via as plantas nascendo. Mas certa vez, em alguma parte das plantas, as sementes não germinavam, não nascia o broto. E eu ficava encafifado com aquilo. Chegou uma certa vez eu falei assim: pai, abandona isso, deixa quieto, joga fora essa terra, vamos para o outro, vamos colocar outra semente, porque não vai dar certo, isso aí não vai nascer. Todas as outras nasceram. Ele falou assim: calma, tenha paciência, essa aqui demora mesmo. Mas não demorou um pouquinho, demorou muito. Por muito tempo eu fiquei olhando aquilo lá, até que eu me cansei e falei assim para ele: eu acho que você devia colocar outra semente lá. Onde já se viu você esperar tanto tempo? Todos os dias você ia lá, aguava com regador fininho, para não mexer muito com a terra. E eu era doido para pegar um potinho, virar e procurar a semente lá e provar para ele que a semente ia apodrecer, não tinha dado nada. Mas ele não deixava, ele falava assim: não pode mexer, senão estraga o processo. E eu ficava lá, aquela agonia, Um dia ele me chamou para falar que a semente tinha germinado. Eu falei assim: não, ele deve ter colocado alguma coisa lá, plantou um milho lá, sei lá, qualquer coisa. E fui lá, corri lá, olhei, aí eu examinei, empurrei para lá, para cá, e de fato a semente estava germinando. Depois de meses e meses lá embaixo aquela semente germinou. E aí eu pude perceber, nesse dia,
Eu entendi o sentido do cuidado que a gente tem que ter. O sentido dessa palavra de se doar para alguém, o sentido de fato, de entender o que é perseverança e dar o que você tem de melhor para que outra coisa aconteça, mesmo quando você não está vendo. E nesse dia eu percebi os diferentes tipos de plantas que meu pai plantava lá, para ele pouco importava, o que importava é que no momento certo ela germinaria, e o resultado seria maravilhoso. Então aprendi uma coisa: aquele que cultiva deve ser comprometido com sua missão. E isso significa dar tudo o que for necessário para que a planta cresça e se torne tudo o que pode ser, frutifique e torne-se mais sementes. Então eu entendi que, de fato, eu preciso me dedicar muito para que alguma coisa aconteça. A dedicação não é simples, como hoje a nossa geração, né, que gosta das coisas muito rápidas. Mas quando olho para esse processo, aqui eu entendo o sentido real do que é tirar um ídolo do meu coração e abrir mão de tudo que eu quero ter para mim e tomar então do meu coração aquilo que Deus quer de fato. Que eu tome conta, da mesma forma como meu pai fazia com aquelas sementes, que eu tome conta com toda a dedicação, que eu me debruce em cima delas, que eu olhe por elas, assim, então que eu possa regar, que eu possa nutrir, que eu possa fazer algo para que alguma coisa aconteça. Então nesse momento eu senti, então eu aprendi o significado da palavra generosidade, que não tem nada a ver com quanto de dinheiro a gente dá, mas tem a ver sim com muita riqueza que está envolvendo isso. Eu entendi o sentido dessa palavra, e às vezes você não entendeu, eu quero te falar. Ser generoso é entender que tenho tudo o que preciso, posso dedicar inteiramente posso dedicar inteiramente o que tenho para os meus bens, meu dinheiro, meu tempo, meus dons e talentos, minha vida, sejam todos nutrientes, então, que gerarão vida e abundância no reino de Deus. Ser generoso é derramar a minha vida como água que rega a semente, é depositar a minha vida como fertilizante que nutre os primeiros brotos, é iluminar todos ao redor com a minha vida e os raios de sol que fortalecem folhas e galhos, raios de sol da presença de Deus. Eu descobri que generosidade é muito além daquilo que eu estava imaginando. E isso, de fato, me livra dos meus conflitos com minhas finanças. Me livra dos conflitos com os recursos que Deus me dá. Me livra, então, começa a me moldar a ser uma pessoa como Deus quer que eu seja. Nos atos de cultivar generosamente é que Deus estabelece o seu crescimento. E hoje nós somos convidados a fazer isso, a nos debruçar em cima dessa palavra, generosidade, e perceber como a generosidade é o caminho para vencer essa maldade que se instala no nosso coração e vai derrubando a gente. Uma das coisas que a gente tem que olhar hoje, então, é uma dica para a gente. A dica é exatamente essa: cultive a vida com generosidade para o reino de Deus. Essa imagem foi colocada aí propositalmente. A imagem da viúva, então, que dá as 2 moedas. Ela, então, que está sendo observada tanto pelas pessoas que ela está entregando essa oferta no templo, como também por Jesus. E Jesus olha para ela e a toma como exemplo e fala para os seus discípulos assim: está vendo essa mulher? Ela, então, é que contribuiu mais. Os discípulos não ficam assustados, porque eles percebem nessa fala de Jesus que outras pessoas colocaram muito mais dinheiro naquele lugar do que aquela mulher. Mas Jesus então está mostrando para os seus discípulos o significado de fato da confiança nele. Uma viúva na Palestina antiga, então precisava de alguém para cuidar dela. E nesse contexto, ela estava indo para a sinagoga, naquele lugar, naquele espaço onde ouvia-se da palavra de Deus. Então ela estava cheia de esperança, de expectativa no seu coração para ouvir aquela mensagem e encher o coração dela. E nesse momento ela vai lá, então é tomada de grande generosidade. Então ela vai lá, pega tudo que ela tinha, 2 pequenas moedas, e coloca no ofertório. E naquele momento, Jesus, vendo essa cena, fala assim: de fato ela entendeu o sentido, porque o sentido é exatamente esse: não é quanto eu dou, mas é o quanto eu me desprendo, mas é o quanto eu confio quando eu dou. Então eu acabo com as minhas crises, com as finanças, com os recursos, quando eu compreendo que quando eu dou, eu confio naquele que me provê, que me sustenta. Que quando eu me desprendo dos meus bens, então eu estou dando um ato de confiança daquele que então me sustenta todos os dias, em todo momento.
Jesus usa ela para esse exemplo, dizendo exatamente isso. Essa mulher não tem ninguém para ampará-la, mas ela depositou toda a sua confiança em Deus, que certamente há de ampará-la. Amém, gente? Olha que interessante isso. Quando eu leio esse texto, é inevitável que eu penso em respostas para a minha vida. Eu olho e pergunto assim, quantas moedas eu tenho colocado no gasofilácio, no ofertório, nos lugares por aí? A pergunta então melhorada é, quanto eu tenho me desprendido para confiar em Deus, para que essas finanças, para que os meus recursos de fato não precisem se multiplicar, mas que precisa se multiplicar em mim a confiança que Deus está cuidando de todas as coisas, das grandes, das pequenas, de todos os lugares. Eu preciso confiar abertamente, entender que o próprio Deus, Ele mesmo está gerando em mim essa confiança toda vez que eu dou esse passo a mais. E é esse o ponto que Satanás usou para enganar tanto as igrejas do Brasil e fora do Brasil também. Esse é o ponto. Muitas pessoas acreditaram que quanto mais eles dessem na igreja, mais Deus daria. Foi o maior erro da igreja. Da igreja não, de muitos desses picaretas que falavam em nome da igreja. E mais ainda, eles falavam também que quanto mais você desse, mais abençoado você seria. Que se você quisesse alguma coisa bem assim, legal de Deus, você teria que fazer uma oferta de sacrifício. Tudo isso é mentira. Deus nunca prometeu isso, pelo contrário. O sacrifício está dentro do seu coração e não sai do seu bolso. O sacrifício é tirar o ídolo do seu coração. Sacrificar isso e tornar a ter de fato o dono da alma, dono da vida lá dentro. Isso é um sacrifício, isso é difícil demais. Isso é pesado para a gente, porque a gente não quer. A gente acha mais fácil mesmo trocar com Deus. Deus, eu te dou aqui, você me dá ali em dobro. Porque quando você dá 10 vezes mais, 100 vezes mais, a gente acredita nessas lorotas. Porque a Bíblia não fala nesse contexto, nunca. Eu tenho que entender que eu devo entregar a minha vida e não só os meus bens, os meus recursos. Então, quando eu não entrego a minha vida, do que adianta você despejar dinheiro dentro de uma igreja? Nada. Deus não recebe nenhum tipo de oferta dessa. Não existe benefício algum para isso. Mas o que Deus quer mesmo é o seu coração derramado na presença dEle. O que Ele mais quer não é o seu dinheiro, o que Ele mais quer é o seu coração. Para isso a gente pode entender que existem algumas coisas que podem nos nortear nessa noite. Uma das coisas é essa: seja generoso como uma resposta à graça de Deus em sua vida. Olhe para aquilo que Cristo fez, olhe para aquilo que Ele construiu em volta de você, olhe para o sacrifício dEle e seja generoso em resposta a isso. Não querendo alguma coisa em troca, não buscando alguma coisa em troca, mas seja generoso do ponto de você se desprender de coisas que te prendem ao seu ídolo antigo. Talvez você confia demais no seu trabalho, você confia demais nas coisas, e se um dia isso tudo faltar, quem vai te sustentar? Você já parou para pensar que é o próprio Deus que está o tempo todo sustentando todas as coisas? Já parou para pensar nisso? Ontem a gente teve uma notícia muito triste. A Karine estava me falando de uma moça que faleceu lá na nossa cidade. Vindo de Jaguariúna para Mogi Guaçu, perto de Mogi Guaçu, teve um acidente e ela faleceu. E aí o sentimento que nos foi tomado, ela tem uma filha, quase na idade da nossa filha, e o que a gente começou a pensar é, e aí? Ela foi para uma festa, não tinha noção que não voltaria para casa mais. Você tem noção que essas coisas acontecem todos os dias? Então não faz sentido a gente acumular, não faz sentido a gente olhar para a nossa vida e querer viver somente a nossa vida, não faz sentido olhar para os recursos, dons e talentos que Deus nos dá e guardar para a gente, não faz sentido, mas faz sentido ser generoso como resposta à graça de Deus à sua vida. Faz sentido quando você olha para a sua vida, por mais ruim que esteja, você olhar e falar assim, mas Deus está presente, já é um bom motivo. Então, seja generoso com os seus dons e talentos. Alcance as pessoas que estão em volta de você. Se você é um músico, alcance pessoas com sua música. Não pense em ganhar dinheiro só com isso. Não pense em olhar. Se você é um contador, se você... Não importa. Olhe para os dons que Deus deu. Se Deus tem te dado recursos, pense que esses recursos têm que ser compartilhados com pessoas que estão necessitadas.
porque é assim que funciona o reino dos céus. E aí eu olho para tudo isso, eu percebo que eu tenho que ser generoso em resposta à graça de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 16, que nós lemos, fala assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. Se de fato tem que ter uma referência, nós temos a referência é Jesus, que deu a vida dele por nós. Alguém aqui tem algo mais precioso que a vida de Jesus? Não? Ele deu a sua própria vida por mim e por você. Não tem nada mais valioso do que isso. E quando Ele dá, é porque Ele quis nos alcançar com o que Ele tinha de melhor. Quando entendemos de coração, o que recebemos é consequência exclusiva da graça de Deus. A gente passa então a fazer parte de uma expressão de graça que Deus está espalhando sobre a terra. Eu passo a ser uma expressão da graça de Deus sobre a terra. Eu passo a repartir os meus dons, talentos, os meus recursos com outras pessoas com muita generosidade, porque eu acredito que sou tocado por Deus para ser expressão de amor dele na terra. Amém, gente? Nós como igreja temos que ser assim. Ser generosos como resposta à graça de Deus em nossas vidas, mas também precisamos ser generosos como uma resposta ao exemplo de Cristo. 1 João, nós lemos aqui 3,16, fala assim: e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Cristo dá a vida dele, deixa orientação, agora você precisa dar a sua. A única e a melhor maneira de eu mostrar o que é o Evangelho, o que é o amor de Deus, é quando eu dou a minha vida para o próximo. Não faz sentido viver para mim mesmo. A gente faz isso quando casa, já reparou? Quando tem filho, né? Então você faz um monte de promessa, é tudo muito bonito, né? Tudo muito legal, mas ao longo dos anos parece que você vai dando passos atrás, e o casamento tem essas dificuldades. A gente não quer mais aquela renúncia total, eu estou me doando para outra pessoa. O que Cristo está propondo aqui, que João está propondo aqui, segundo as palavras dele nesse evangelho, é mostrar para a gente uma coisa muito mais interessante, é mostrar que Cristo deu a sua vida e eu preciso dar a minha pelos meus irmãos. É nisto que eu mostro o amor verdadeiro de Jesus pelo outro. Então, quando você quiser demonstrar a outra pessoa de fato como é o amor de Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é se doar. Olha que lindo isso. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir os seus recursos, os seus dons e talentos a fim de alcançar outras pessoas, para que outras pessoas então desfrutem daquilo que Deus está te dando como graça na vida dela. Da mesma forma que você, sem perceber, já desfrutou da vida de outros também. Como discípulos de Jesus, entendemos que toda a nossa vida, todos em nossa volta, todos os nossos atos devem ser a expressão de que pertencemos a Jesus e de que recebemos dele o comissionamento e que temos a vida dele em nós, confiadas em nós, a vida de Jesus confiada a mim e a você, para que seja propagada, para que seja compartilhada, como? Com atos e expressões de generosidade. Amém, gente? Vocês estão muito sérios, estou falando muito rápido, vocês estão aí meio assustados. Eu vou te falar uma coisa, quando a gente então não tem atos de generosidade, a gente não compreende o Evangelho da forma que ele deve ser vivido. Então a gente vem para a igreja e cria um ciclo de religiosidade. A gente faz uma bolha em volta da gente, porque agora a gente gosta das pessoas que falam, né, que estão na igreja, gosta daqueles que pregam e cantam na igreja, gosta do ambiente da igreja, mas a gente não gosta de ser a igreja fora daqui. Ser a igreja fora daqui significa que você tem que falar, você tem que cantar e você tem que contribuir fora daqui. Você percebeu isso? Já tinha pensado nisso? Aqui na igreja eu canto, eu prego, eu falo, eu canto e eu contribuo. Mas igreja canta, fala e contribui fora daqui. E você tem que fazer isso com a sua própria vida, como expressão de amor. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Você percebeu? Ele faz com que eu me torne rico, porque o conceito de riqueza está deturpado. Eu sou extremamente rico, você não tem noção. E eu sei que você é também. Mas algumas pessoas têm um conceito de riqueza totalmente deturpado. Então, olha para isso. Eu não me torno rico.
pelo que eu faço, mas sim por minha obediência. Não tem como eu ser rico só por causa do dinheiro que eu ganho. Isso é ser muito pobre. Não tem como ser rico pelos recursos que chegam na minha vida. Isso é ser muito pobre demais da conta. Mas eu sou rico pela obediência que eu tenho em Cristo Jesus. É o quanto eu compartilho o que me faz rico de fato. E eu estou querendo que você entenda o conceito de riqueza está deturpado. Rico não significa a classe social que você pertence. Rico significa o quanto você compreendeu de Cristo e está se tornando a pessoa que mais faz e faz e faz. Então entenda, seja generoso como uma resposta às necessidades humanas. Você precisa ir até as pessoas que estão necessitadas, você precisa amparar as pessoas que estão necessitadas, você precisa ser esse corpo que Cristo comissionou para alcançar aqueles que estão aflitos e desesperançados. Nós precisamos olhar para isso. Isso tem que motivar o nosso coração, isso tem que mover a nossa vida de todas as maneiras. E quando isso acontece, eu então me vejo como uma pessoa que Deus me chamou para ser. Generoso, como uma resposta às necessidades humanas. A igreja tem esse papel fundamental. Algumas pessoas não sabem, mas já fizeram esse cálculo, esse estudo, para ver se compensava taxar a igreja com um imposto ou deixar a igreja fazer a obra social do jeito que ela faz. E quando o governo fez essa conta, percebeu assim que é muita loucura se a gente pensar aí por esse lado. Porque se as igrejas parassem de fazer o que elas fazem, se elas falassem assim, ok, então todas as pessoas que a gente está cuidando e assistindo, ficam então por conta do governo. A conta fica muito mais cara. A igreja faz isso como um ato de missão. Então entenda, a nossa igreja tem um papel fundamental na história. Deus nos comissionou para cuidar de pessoas. Chegam pessoas aqui, a gente ampara, a gente vai até as pessoas que estão precisando de amparo, a gente cuida dessas pessoas. Esse é o papel da comunidade, de toda a comunidade. E da nossa, local, também. Da nossa igreja local é exatamente essa. A gente olha para as necessidades em volta, olha para dentro, a gente quer acolher mais as pessoas. A gente quer deixar o nosso prédio bonito por fora para que elas então se sintam atraídas. E mais do que isso, hoje Satanás tem armadilhas muito mais difíceis do que antigamente. Antigamente, algumas necessidades básicas supridas já eram suficientes para trazer pessoas na igreja. Hoje não. Pode ir, junta diaconal está aí, pode perguntar. Você vai levar uma cesta básica para a pessoa, ela recebe a cesta básica, mas ela não quer saber nem da sua oração. Porque ela percebe que isso não é mais só necessidade básica. Necessidade básica também sabe o que virou? Relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Não adianta abrir um caminhão cheio de cesta básica e falar assim, vem, vamos entregar uma cesta e uma Bíblia, a pessoa vai se converter. Não é assim mais. O que essas pessoas precisam também, além da cesta básica? Elas precisam de abraço, de acompanhamento, de proximidade. Elas precisam entender que elas têm alguém que pode amá-las do jeito que elas são e acolher essas pessoas. Esse é o papel da igreja. Então, quando eu olho para isso, eu penso em mim, penso em todos vocês que estão aqui. Nós precisamos, de fato, sermos generosos como uma resposta às necessidades humanas. E essa resposta tem que vir de todos os lados, principalmente lá onde você está. Então pense uma coisa, olha essa frase, cultive a vida com generosidade para o reino de Deus. Sabe aonde? No seu dia a dia, no lugar que você trabalha, naquilo que você faz. Não ouça essa mensagem e guarde para você, mas que ela tenha efeito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vem abastecer de novo e sai segunda, terça, quarta. É assim que funciona. Generosidade não se faz em um dia. Mas a gente vence conflitos com as nossas finanças, conflitos com os nossos recursos, quando a gente troca o ídolo do nosso coração, passa a amar as pessoas como Jesus amou e passa a ter atitudes de generosidade. Amém, gente? A minha oração tem sido essa. Eu simplifiquei um texto aqui de Paulo, quero que você lê comigo. E quando eu parar, eu quero que você repete, tá bom? Quando eu parar, você lê a próxima palavra, tá bom? Deus ama quem dá com, tendo tudo o que é necessário. Vocês transbordem toda boa obra. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser em qualquer ocasião. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela
de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com outros também. 2 Coríntios capítulo 9, de 6 a 15, lê inteiro lá, eu simplifiquei ele. Mas quando eu olho para isso tudo, eu percebo que o apóstolo Paulo está falando numa carta para a igreja, que é fato, Deus dá uma grande, imensa oportunidade de sermos abençoados, e muito mais do que isso, de nos tornarmos abençoadores por meio da nossa generosidade, por aquilo que a gente dá, por aquilo que a gente diz que nós não queremos sermos dominados por isso mais. A gente dá, a gente abre o nosso coração. Isso faz sentido. Olha que Paulo também fala, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com. Algumas pessoas têm dificuldade com isso, e esse texto pode nortear até a sua contribuição mensal na igreja. Eu vou te explicar rapidamente. No Antigo Testamento, dar 10% para o templo lá de Deus era lei. E essa lei existia porque os levitas dependiam desse sustento para se manterem lá no templo. Eles que cuidavam de todas as coisas, das ofertas, dos sacrifícios, tudo eles cuidavam da limpeza do templo. E eles também não tinham herança, então Deus determinou que todo aquele que tivesse renda, então, separasse 10% e entregasse lá para que esse fosse o sustento dos levitas. Porém, nós estamos em outra época, não temos mais levitas, não é assim que funciona mais. Se você olhar para o Antigo Testamento tem uma lei, você precisa dar 10% da sua renda para manter esses levitas, mas o Novo Testamento tem uma nova dinâmica, e essa mudança é preciso compreender, eu preciso olhar para ela e falar assim, uau, olha o que mudou. Mudou que quando então Pedro começa a fazer a primeira pregação e as pessoas começam a olhar para ele, começam a se converter e falam assim, e agora? O que eu faço, Pedro? O que nós devemos fazer? E Pedro fala assim, se arrependam, sejam batizados. Eles são batizados e passam a fazer parte de uma congregação, de uma comunidade. Essa comunidade se reunia nas praças, nos lugares. Pessoas necessitadas apareciam de tudo quanto é lugar, porque eles precisavam não só de comida, mas de afeto, e essa comunidade dava esperança para eles. Então eles se juntavam, e quando eles se juntaram, então, eles perceberam, precisamos de recursos, então acabou, ninguém dá 10%. Contribua com tudo que você puder, segundo aquilo que é proposto no seu coração. Faça porque você está percebendo a necessidade. Faça porque você está entendendo que tem que ser generoso. Faça porque você está entendendo que tem pessoas que precisam disso, e Deus nos chamou para fazer isso. A igreja do Novo Testamento assume um papel diferente. Então agora ela ampara as pessoas, eles então aumentam a arrecadação deles e sustentam as viúvas e sustentam os órfãos e começam a amparar as pessoas e assim vai. O apóstolo Paulo começa a ensinar nas cartas deles exatamente isso, e essa é uma orientação de Paulo. Esquece, você não percebeu ainda que o que Deus quer de você não é uma lei. O que Deus quer não é que você cumpra uma regra. O que Deus quer de você é que você seja uma bênção e abençoe outros também. Seja abençoado para abençoar. Que esse discurso não me soe mal para vocês. Que esse discurso não chegue ao seu coração distorcido. Mas eu ouso falar para vocês que a partir desse momento a gente precisa repensar como a gente contribui aqui na igreja. Porque se a gente contribui com peso porque a lei foi nos imposta, a gente precisa rever esse texto. Eu compreendo que Deus nos chamou para algo muito maior do que isso. Eu não sou abençoado pelo tanto que eu dou, mas sou abençoado pelo meu coração disposto a dar. Então contribua, cada um, segundo o que Deus mesmo propôs ao coração de vocês, não com tristeza, não por necessidade também, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que todo aquele que compreende a necessidade da missão, se engaja nela por amor e com alegria, e a partir daí então, ele começa a trabalhar no seu ponto de vista de como ele pode se tornar parte. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Deus não quer que você dê 10%, Deus quer que você entregue todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua mente, todos os seus dons, todos os seus talentos. E a partir disso você se torna uma nova pessoa, um discípulo potencializado a ver as necessitados e ser igreja fora daqui. Lembra que eu falei?
Falar, cantar e dar dízimo aqui é fácil, mas tem que ser igreja fora daqui. Tem que olhar para os de fora. E eu quero que você, no seu trabalho, você cante, você fale e você também contribua de uma forma que você demonstre generosidade às pessoas, para que você possa vencer os conflitos da sua vida. Amém, gente? Esta é uma palavra que veio ao meu coração por uma única razão. Nós temos conflitos em diversas áreas, mas eu percebi que a mais clara nas Escrituras, todas elas são claras, mas a mais clara, que tem mais de 2.000 citações, é em relação ao ídolo que toma conta do nosso coração, que tem a ver com as finanças. Então não seja enganado, mas abra o seu coração para repensar a sua vida a partir disso. O quão generoso você tem sido. Pense nos grandes e pequenos detalhes. Pense agora nos pequenos detalhes. Quão generoso você tem sido com o tempo com sua família. Quão generoso você tem sido com os seus amigos. Quão generoso você tem sido no seu trabalho, sendo uma bênção, abençoando lá. Ou você anda pegando algumas horas a mais aí sem falar nada. Pense em quão generoso você pode ser a partir dessa mensagem, vivendo um novo paradigma de se doar mais e mais e mais, tendo a certeza que o próprio Deus está olhando para você e está te abençoando e vai fazer muito mais por você. Pense no quão generoso você pode se tornar como uma pessoa que compreendeu o Evangelho da mesma forma que a igreja no primeiro século, que eu fui comissionado por Jesus para continuar aquilo que Ele está fazendo. Então, meu desejo para vocês, para mim também, é que a gente seja uma bênção e que esses conflitos sejam sanados para a glória de Deus. Que a gente seja uma bênção para a glória de Deus. Amém. Antes de orar, eu quero te lembrar, se você tiver dúvida, você pode falar comigo. E eu faço questão de conversar com você. Vamos orar.